O Salmo 127, no versículo 1, o texto vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer do pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Senhor, a partir desse momento, fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos, o nome do Senhor Jesus. E aos que creem que possam dizer amém e amém. Normalmente, eu quero hoje falar de um personagem, de uma mulher. Normalmente vocês mulheres são mais fortes, vocês são mais perseverantes, vocês lutam mais. Você vai observar que a caça, ou quem vai para a caça, é a leoa. A função do leão é rugir. Quando ele ruge, a presa, ela se intimida com seu rugido. E ao se intimidar com seu rugido, ela fica meio que sem saber para onde vai. E aí a leoa vai lá e ataca. Filhos são heranças do Senhor. Você vai observar que para um casal, ao se casar, logo depois que eles se casam, quando eles chegam no seu ambiente, numa festa, ou até mesmo na igreja, você vira e diz assim: vai ali o casal, o fulano e a Beltrana. Que casalzinho lindo, não é assim? Você admira o casal, você acha que eles são parecidos em alguns aspectos, mas quando vem um filho, e que esse mesmo casal entra no ambiente que você está, você vira e diz assim: vai ali a família do fulano. Porque os filhos, eles agregam. Os filhos, eles consolidam a família. Os filhos, eles têm por si só o prazer e o privilégio de unir. Às vezes o casamento nem está tão bom assim, mas quando vem um filho, o Senhor renova. Só que eu preciso te dizer que esses filhos são heranças do Senhor. O Senhor te deu para que você cuidasse deles, para que você compreendesse que vai caber a você brigar por eles, mas eles não são seus, eles são do Pai. E isso é importante porque o teu filho não pode ocupar o lugar da tua esposa. O teu filho não pode ocupar o lugar do teu marido. Normalmente, filhos acabam ocupando lugares, quando na verdade ele tem o seu próprio lugar, pré-estabelecido e definido. E por esses filhos, você luta, você vai em frente, você briga por eles. Só que o que nós não podemos deixar de entender é que o salmista, no versículo de número 4, ele vai dizer que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Filhos que não vão poder viver uma vida inteira na sua aljava,
As flechas, elas eram guardadas na aljava. As flechas, uma vez prontas, elas eram guardadas na aljava. E se você quiser entender isso da melhor maneira possível, porque normalmente nós guardamos tanto, que aquilo que nós guardamos perece. E essa é a preocupação. A preocupação é quando Jó vai dizer assim: o que eu mais temia me sobreveio. Normalmente, o que mais nós tememos nos sobrevém. Então, os filhos precisam realmente aprender a ser bons filhos. Os pais precisam realmente aprender que esses filhos, eles estão na sua aljava, eles são comparados como flechas polidas. Por quê? Porque já estão prontas para serem usadas, prontas para serem lançadas. E quando você retém, quando você segura, quando você armazena, você atrapalha o teu filho como flecha de alcançar o alvo. E por esse motivo nós olhamos e vemos famílias fragmentadas. Por quê? Porque os filhos estão ocupando lugares que não deveriam de ocupar. Eles estão em lugares que eles não deveriam de estar. O lugar do seu filho é como flecha sendo preparada para ser guardado na aljava e no momento certo ser lançada. Ou seja, como herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Não deixe de fazer por eles. Eu não estou dizendo para você que você deve deixar de amá-los, não, de forma nenhuma. Você deve amá-los com toda a tua força e de todo o teu coração. Contudo, eles não podem ocupar o lugar do teu Deus. Porque a Bíblia, Jesus vai ensinar que onde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. E hoje eu quero falar a respeito de uma mãe. Uma mãe que recebe uma notícia. A Bíblia diz que há 3 anos havia fome, havia escassez de água no reinado de Davi. Durante 3 anos, Davi enfrentou um tempo muito difícil. Até que um dia ele resolve consultar. Após 3 anos, ele resolve consultar ao Senhor. E aí o Senhor vira e diz assim: olha, foi uma quebra de aliança no tempo de Saul, porque as mãos de Saul eram mãos sanguinárias. E Saul quebrou uma aliança que não podia ter sido quebrada. E o Senhor está dizendo assim: olha, por este motivo vocês estão pagando um preço. Por esse motivo que está havendo toda essa escassez. E no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 em diante, a gente começa a contar a história de Rispa. A Bíblia diz no seu versículo inicial que houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consulta ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Versículo seguinte: perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça?
Respondeu ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, que se nos dê 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento entre eles, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dois dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Esse Mefibosete não é o Mefibosete neto de Saul, é o Mefibosete filho de Saul. Saul tinha um filho chamado Mefibosete, tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas gera um filho que também se chama Mefibosete. E Rispa, quem era ela? Era concubina. Quem era a concubina? Era a escrava. Era a escrava que vinha para os braços do rei somente para dar a ele herdeiros. Além dela, a Bíblia diz que Davi também manda os 5 filhos de Meribá, filha de Saul, a filha mais velha. A filha mais velha de Saul também perde seus 5 filhos. Mas Rispa, a concubina, aquela que só servia para dar filhos, essa foi levada os seus 2 filhos. Filhos que nasceram como príncipes, foram criados no palácio e agora foram arrancados de sua mãe. Ao serem arrancados, a Bíblia, nos versículos posteriores, nós vamos ler, versículos de número 9: e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais, os enforcados no monte perante o Senhor, caíram 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou para si de pano de saco, estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu a água do céu, e não os deixou que as aves dos céus se aproximassem deles, e nem os animais do campo. Essa mulher ficou lá num acampamento que durou 6 meses. E durante 6 meses, durante o dia, ela enxotava as aves, e à noite ela enxotava os animais. O texto diz que Rispa era uma mulher linda, bonita, e que durante 6 meses ela perde toda a sua formosura em prol dos seus filhos, ou melhor, em prol dos corpos dos seus filhos. Ela sofre, e a Bíblia diz que o Rei dos Reis aceita o sacrifício, vê o sofrimento daquela mulher e envia chuva. Davi ouve dizer sobre aquilo e manda retirá-los de lá para que eles sejam sepultados junto com seus pais Saul e Jonatas. E aquela mulher sofre durante 6 meses, tentando de todas as maneiras, espantar as aves de rapinas, e tentando espantar as feras, para que os corpos não fossem alcançados. Ela fica ali durante o processo em que seus filhos ficam deformados, e durante esse processo inteiro, elas permanecem ali sem se render. Ela permanece ali sem se render. A outra foi embora. E nós temos hoje, amados, como ministrar e falar ao teu coração de que existe um Deus que Ele vê e sonda todo o seu sacrifício pelos teus filhos. Eu fico tentando imaginar, e olha, que esses filhos não eram nem tão bons filhos assim.
Mas ainda assim sua mãe luta, ainda assim sua mãe dá o seu melhor. E ainda que só existisse o corpo do seu filho naquele lugar, dos seus filhos, ainda assim ela luta por esses corpos. Ela promove naquele lugar um acampamento. Eu hoje vim dizer para você que tem por qualquer coisa abandonado, desistido. Deus está dizendo para você: lute por eles, mas entenda que eles são heranças do Senhor e são como flechas. Deus está dizendo para você que eles são teus porque te foram dados, mas no momento certo você vai precisar lançá-los. Que se você quiser guardar para você, você vai ter uma dificuldade enorme, ou eles terão uma dificuldade enorme lá na frente. Esses dias na reportagem mostrou uma mãe segurando seu filho pela perna, e o filho ansioso para se drogar, e aquela mãe segurando e disse: não, você não sai daqui, você não vai sair daqui, você não vai sair desse ambiente. Pessoas que lutam em prol das suas crias, contudo sabem que elas pertencem ao Senhor, que no momento certo eles vão precisar voar. E às vezes nós pais queremos travar, queremos segurar, queremos impedir o voo. E quando você impede o voo, você impede essa pessoa, esse filho, de viver coisas extraordinárias. Eles precisam errar, eles precisam ter o conceito que você teve quando você decidiu casar. Você não foi lá, não botou pé firme e não disse: eu quero casar porque eu acho que ele é o melhor para mim, que ela é o melhor para mim. Então, por favor, amados, vão existir coisas que você vai precisar deixar com que eles façam. Não faça por eles. Tudo que você puder fazer, que estiver ao seu alcance, faça. Contudo, outras coisas eles vão precisar fazer. Você vai lançá-los, mas quem vai direcionar eles para o alvo é o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Por quê? Porque eles são heranças do Senhor. Já nasceram debaixo de um propósito. Você pode repetir comigo: os meus filhos. Os que são pais, vai, os meus filhos. Os que não são, mas querem ser, diga: os meus filhos são heranças do Senhor e alcançarão o propósito pré-estabelecido pelo meu Deus. Eles vão vencer, eles vão alcançar, mas por favor, faça só a sua parte, não tente fazer a parte de Deus. E Rispa vai lá e briga com as aves de rapinas, briga com as feras do campo. Se você continuar lendo comigo aí, ó, o versículo seguinte: foi dito isto a Davi, o que fizera Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas. E aí Davi vai lá e permite que eles sejam sepultados, até porque os ossos de Saul e Jonatas havia sido retirado, roubado. Aí Davi vai lá, conquista os ossos, pega os ossos novamente e diz assim: não, agora eles serão sepultados junto com seus pais. Aquilo que não cabe a você fazer, não faça, por favor. Não tentemos colocar super proteções. Às vezes nós queremos fazer além, mas estamos achando que estamos no caminho certo. Desculpa, eu vou voltar a repetir: deixa eles errarem. Agora deixa eu avisar os filhos. Eu falo isso muito com filhos. Eu digo para eles: olha, normalmente nós condenamos. Já reparou? Os filhos olham para os seus pais e dizem assim: não, se fosse eu, se eu estivesse no lugar dele, eu faria de forma diferente. Aí depois, quando você se torna um pai, quando você não faz a mesma coisa, você faz pior. Eu tive um amigo que ele foi abandonado pelo seu pai há muitos anos atrás. Hoje os filhos
desse casal que estão separados. O rapaz já deve ter 24 ou 25 anos. E eles diziam o seguinte: Alexandre, se um dia Deus me der um filho, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou cuidá-lo. Irmãos, de repente essa amiga engravidou. O berço dessa criança que ele comprou era uma vergonha. Era um berço de caixote. Para tu ter noção, eu tive que ir lá lixar aquilo e invernizar. E mesmo tentando cuidar daquilo, era algo tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. E ela dizia: ele está fazendo com meu filho o que fizeram com ele. Sabe, às vezes você quer ir além, e Deus hoje está dizendo: por favor, pare agora. Tire essa flecha da sua aljava e lance essa flecha, porque agora quem precisa ir é ele, quem precisa ir é ela. Permita que alguns dissabores, Deus hoje está dizendo, ele só vai aprender, ela só vai aprender se tiver alguns dissabores. Rispa lutou pelos corpos em decomposição. Foram 6 meses de luta. Ela não deixou os corpos. Ela disse: não, meus filhos, ainda mortos, eu quero lutar pelos corpos de vocês. O Espírito Santo está dizendo para você: faça tudo enquanto há vida. Filho, seja um bom filho enquanto você pode ser, para que amanhã a culpa não recaia sobre ninguém. Porque às vezes os filhos não acompanham, se tornam maus filhos, e aí, mamãe, depois não vai adiantar chorar. O que Deus queria fazer era cumprir um propósito. Era que através daquele sacrifício feito, fizesse justiça a um outro povo. A justiça foi feita, e Deus olha do alto e resolve acabar com o sofrimento daquela mãe. Hoje o que Deus quer fazer aqui é acabar com alguns sofrimentos. Não sofrimentos de mães que perderam, mas sofrimentos também muitas das vezes de mães que não querem perder, de mães que não querem compreender que alguns conflitos e confrontos os teus filhos precisarão viver, algumas desarmonias, algumas dores. Por quê, pastor? Como eu havia dito na abertura do culto, o meu maior receio é se eu faltar. E eu quero poder ter a certeza de que eu fiz tudo o que eu pude. E que eles estão prosseguindo. Lembre-se, tudo que Deus tiver que fazer, Ele fará. Mas hoje Deus quer que você possa, de fato, colocar a tua família nas mãos de Deus. De fato, compreender e uma outra coisa: filhos, valorizem suas mães. E já não quero aqui dizer sobre promessa ou mandamento com promessa, não, muito mais que isso. Valorize ela. Que no dia das mães você seja um bom filho. Que nos outros dias você continue sendo um bom filho. Que nos outros meses você continue sendo um bom filho, uma boa filha.
Mamãe, essa noite compreenda que essa flecha na aljava precisa ser lançada. Lançada para um objetivo. E esse objetivo precisa sair da sua boca. Direciona. Diga para Deus qual é o teu propósito. Fala para Deus o que você quer dos seus filhos. Fala para Deus qual é o desejo do teu coração em prol dos seus filhos. Senhor, eu quero que eles possam ter um bom casamento. Eu quero que eles possam ter bons empregos. Eu quero que eles sejam pessoas do bem. Mamãe, você pode lançar palavras de bênção. Você pode tirar essa flecha da sua aljava e lançá-la. Eu não quero que ele viva o que eu vivi. Eu quero que o tempo dele seja um tempo diferente do meu, uma época diferente da minha. As dificuldades que eu vivi não virão sobre os meus filhos, mas que você compreenda que tudo isso só terá êxito se você aprender que os seus filhos são heranças do Senhor, e como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Não demore a lançar, não deixe a mocidade passar, não demore a desejar alvos, não demore a ensiná-los o caminho, o percurso. A Bíblia diz: ensina, pois, a criança no caminho em que ela deva andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie do caminho. Ensina eles. Lance as tuas flechas, lance essas flechas, pois elas precisarão alcançar o alvo, elas precisarão alcançar o destino. Eu estava conversando com um dos nossos presbíteros, Tiago, que morou em uma comunidade, e ainda morando numa comunidade foi diferente, conseguiu fazer, não só fazer, mas concluir uma faculdade. Você está entendendo? Diga amém. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja no local mais impróprio, os teus filhos, eles alcançarão um alvo, e o alvo vai ser o melhor para eles. Você está entendendo? Diga amém. Agora, mamãe, abra a sua boca. Você que ainda não é mamãe, você já pode abrir dizendo: olha, o dia que Deus me fizer mãe, o dia que Deus me fizer pai, eu quero poder profetizar para a vida dos meus filhos que eles alcançarão um alvo, e eu não terei pena. Hoje Deus está falando contigo: não tenha pena, não tenha pena. Se você tiver que pegar essa flecha, esse arco, e você tiver que fazer força, vai extensa esse arco e lance essa flecha o mais longe que ela puder ir, para que ela alcance lugares que você não alcançou, para que ela viva em coisas, em ambientes que você não viveu. Não tenha medo, pois Deus quer manifestar através dos nossos filhos coisas extraordinárias. Mas está dizendo para você: papai, os filhos hoje estão dizendo: mamãe, eu preciso de você, papai, eu preciso de você. Você está entendendo? Diga amém. Aí na tua aljava é lugar de conforto. Por isso que os nossos filhos às vezes estão bem, porque é lugar de conforto. Mas Deus está dizendo: eles não foram feitos para ficar na aljava, eles foram feitos para ser lançados, e eles começam a ser lançados através da tua boca. Mães, Ministério de Louvor, mães, hoje Deus está dizendo para você: abra sua boca e começa a profetizar coisas para os teus filhos. De fato, ainda que alguns dos teus possam estar casados, mas você, mamãe, sabe do que eles precisam, o que ainda falta na vida deles, ou o que tem faltado para eles. Alguns são mamães de filhos mais novos, mas o que eles vão precisar? Qual a palavra que eles vão precisar para viver coisas extraordinárias lá na frente?
Uma coisa eu quero profetizar: seus filhos não serão arrancados de você, seus filhos serão lançados por você. Rispa teve os seus filhos arrancados dela. Os nossos serão lançados por nós. Não tenha medo, pois essa flecha vai a um destino, a um alvo, e no tempo certo você reencontrará e verá e dirá: valeu a pena. Eu lembro do casamento da minha irmã, logo no início, coisa de 2 meses, repita comigo, coisa de 2 meses. Minha irmã aparece em casa com malas, com bolsas, e ela vira e diz assim: olha, mãe, ele me agrediu com palavras, me deu um empurrão, e eu não quero mais esse casamento, eu estou voltando para casa. A flecha havia voltado por conta própria. Mamãe, papai, a flecha não pode voltar por conta própria. Se ela foi lançada para lá, se ela tiver que ser lançada para cá, quem tem que fazer isso é o vento do Espírito. E eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe olhou para ela e disse assim: olha, da mesma maneira que tu chegou, você já vai entrando e você já vai pegando as suas coisas e você vai voltar para sua casa. Eu não mandei você casar, você não casou grávida, eu te criei, eu te orientei. Em outras palavras, cata tudo que é teu e volta para sua casa. Esse marido é seu. Em outras palavras, esse abacaxi é você que vai descascar. E minha mãe novamente estendeu aquele arco, extensou e mandou aquela flecha de volta. Você está entendendo? Diga amém. E ela disse: se aquilo não tivesse acontecido com ela, talvez hoje eles não teriam aí quase 30 anos de casados ou mais. 30 anos de casados. Você está entendendo? Diga amém. Então eu quero dizer para você que hoje nós estamos vivendo um tempo que desistir está muito fácil. As pessoas têm desistido de uma forma muito fácil, mas nós não fomos chamados para desistir. Nós fomos chamados para ir em frente, em nome de Jesus. Essa flecha, eu volto a dizer, ela não poderá voltar sozinha. Às vezes a mãe, o pai, tudo quer acolher, tudo quer fazer em prol, sabe, irmãos? Compreenda que algumas coisas teu filho vai precisar viver por conta própria, e que você não vai existir para sempre. Pastor, que palavra no Dia das Mães. Filhos são heranças do Senhor, e Ele soube a quem presentear com 1, com 2, com 3 ou com mais, mas são heranças do Senhor. Cuide-os. Contudo, não se esqueça de lançá-los. Deus está dizendo que algumas flechas já estão prontas e outras estão sendo armazenadas ainda. As que estão prontas, por favor, lance-as. Diga no mundo espiritual: Senhor, hoje eu determino, eu profetizo os meus filhos alcançando lugares. O que você deseja? Eu não sei se isso vai acontecer comigo, mas eu desejo que um dos meus filhos, pelo menos um deles, entre para a área de medicina. Eu desejo, amém? É um desejo meu, Alexandre, papai, desejo que no mínimo um dos meus filhos esteja envolvido na área de medicina. Você está entendendo? Diga amém. Qual o desejo do seu coração? Fique de pé, em nome de Jesus. O que você deseja para os teus filhos? Abra a tua boca agora aí no mundo espiritual. Você papai, você mamãe, em nome de Jesus. Enquanto as crianças estão se preparando, já podem vir, e você vai poder profetizar agora aí. Vai, em nome de Jesus. Vai determinando. Ah, meu Deus,
Senhor, eu quero poder lançar os meus filhos. O Senhor me deu alguns privilégios, Senhor, dentre eles de batizar 3 dos 5, meu Deus, mas eu quero fazer mais, eu quero ir além, meu Deus. Meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os nossos filhos são heranças do Senhor, mas nós somos os guerreiros, Deus, e nós hoje estamos dispostos, Senhor, meu Deus, a não permitir que eles sejam capturados, levados. Não, meu Deus, eles estão sendo consagrados. Mamãe, consagra os teus filhos, vai, apresenta, diz: meu filho, fala o nome dele, fala o nome dela, ele é teu, meu Deus. O diabo não pode tocar, Satanás não poderá tocá-lo, meu Deus. Só quem pode tocá-lo sou eu e o Senhor. Eu, porque ele está na minha aljava, o Senhor, porque o teu vento, o teu Espírito vai guiá-lo ao alvo, no nome de Jesus. Então, meu Deus, nós estamos determinando. Fala, se você quer que um dos teus filhos se torne pastor, se você quer que um dos seus filhos se torne, quem sabe, algo na casa de Deus, um levita, diga: Senhor, eu profetizo isto, eu profetizo no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos, Deus, os nossos filhos chegando a lugares que nós não cheguemos, não vamos chegar, melhor dizendo, que nós não chegaremos, Deus. Meu Deus, nós não chegaremos, mas eles chegarão. Meu Pai, nós profetizamos eles bem-sucedidos, nós profetizamos eles casados, nós profetizamos eles fiéis às suas esposas, elas fiéis aos seus maridos. Nós profetizamos isso, Deus, eles cumprindo a faculdade deles, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.